Matemática e Física para Programação de Jogos. Esta é a parte 1 da sequência de vídeos sobre movimento e colisão. Observe na tela a presença de 4 objetos. 2 deles estão localizados nas extremidades da tela e restringem a movimentação dos objetos móveis. Repare também que os objetos móveis apresentam velocidade constante. A velocidade não muda até que aconteça a colisão. Após a colisão, a velocidade do objeto poderá ser maior ou menor do que a velocidade que aquele objeto apresentava anteriormente. Repare também que a movimentação desses objetos foi restrita a apenas uma linha. Essa é uma física similar ao que vivenciamos durante uma partida de sinuca. O que temos aqui é um modelo físico-matemático que descreve uma colisão elástica, ou seja, nenhuma energia será desperdiçada durante a colisão. Vamos estudar as equações que descrevem esse tipo de movimento. Para entendermos o equacionamento do modelo físico e matemático, é necessário primeiro levar em consideração que a colisão ocorrerá entre pares. Assim, acontecerá a colisão entre o objeto 1 e o objeto 2. Outra característica fundamental deste modelo é a presença do parâmetro massa. Assim, é como se você pegasse esse seu objeto, levasse até uma balança e medisse aquele parâmetro intrínseco que descreve o objeto. Portanto, aparecerão os seguintes símbolos: M1, que será a massa do objeto 1, M2, que será a massa do objeto 2. Bom, também teremos as velocidades antes e após a colisão. Assim, cada um dos objetos 1 e 2 possuirá uma velocidade VI. Então aqui eu tenho a velocidade 1, que será a velocidade do objeto 1 antes da colisão, e a V1', que será a velocidade do objeto 1 após a colisão. Agora que definimos os símbolos que descreverão o problema, podemos pegar 2 conceitos da física para a construção do modelo. O primeiro conceito que utilizaremos é o conceito da conservação da energia cinética, que nos diz que a energia do sistema, ou seja, a energia daquele par que é constituído da massa vezes o quadrado da velocidade de cada objeto, essa quantidade vai ser igual à quantidade após a colisão. Repare aqui, V1'. Já o segundo conceito, ele leva em consideração a ideia chamada momento. O que é a ideia chamada momento? É o seguinte, é a massa do objeto vezes a velocidade. Isso é como se fosse a quantidade de movimento que aquele objeto apresenta. Bom, a conservação do momento ela estabelece que o momento do sistema antes da colisão possuirá o mesmo valor que o momento do sistema após a colisão. Agora, utilizando essas duas equações e fazendo uma simplificação para uma dimensão, é possível criar outras 2 novas equações. A primeira é simplesmente pegar esta equação e reutilizar, e a segunda é, levando em consideração que teremos apenas uma dimensão, eu posso pensar como se fosse uma operação com escalares. Então, isso dá origem a esta equação aqui. Bom, então esse é o nosso ponto de partida. Aqui teremos a equação 1, que ela diz respeito à conservação da energia cinética, e a equação 2, que ela diz respeito à conservação do momento numa versão escalar. Agora, isso nos permite fazer uma manipulação algébrica. Bom, vamos lá. Se eu pegar a equação 1, multiplicar por 2 por ambos os lados, isso vai me eliminar o meio. E aí vai dar origem a esta equação aqui. Utilizando essa equação aqui, eu posso pensar o seguinte: e se eu concentrar tudo que diz respeito ao objeto 1 de um lado e tudo que diz respeito ao objeto 2 de outro lado da equação? Beleza? Feito isso, teremos isto daqui. Agora, observando esse M1, que é um multiplicador em comum da velocidade antes e após a colisão,
eu posso aplicar a distributiva para conseguir essa equação aqui. Bom, e agora eu vejo a presença de alguns quadrados ali, e isso pode incomodar um pouco. Mas, se eu lembrar desse produto notável aqui e lembrar que ele pode ser escrito desta forma, eu poderei reescrever a equação 1 como sendo a equação 3. Certo? Agora, utilizando a equação 2, que é a equação do momento, eu posso fazer a mesma coisa, que é separar tudo que é relativo ao objeto 1 de um lado e tudo que é relativo ao objeto 2 de outro lado da equação. Isso me dá origem a uma equação 4. E agora, se eu utilizar as equações 3 e 4 simultaneamente e fazer as manipulações algébricas necessárias, eu posso chegar a uma equação 5, que é um passo intermediário do que eu quero. Mas por que um passo intermediário? Porque aqui existe um valor desconhecido e aqui existe um valor desconhecido. Ou seja, eu não posso resolver aquele valor V2' que é desconhecido, porque eu não tenho o valor V1' que é desconhecido do outro lado da minha equação. Porém, se eu fizer mais algumas manipulações algébricas e utilizar a equação 2 e a equação 5, então eu vou passar aqui devagar no vídeo, mas eu vou deixar o PDF no GitLab, assim, se você quiser dar uma olhada na equação para ver como que foi o desenvolvimento, repare bem que agora eu vou chegar a uma equação 6. E olha só, a velocidade após a colisão agora aparece somente de um lado da minha equação. Ou seja, eu tenho todos esses números determinados e aí basta usar o computador como uma calculadora para a definição da nova velocidade após a colisão. Eu posso também utilizar a equação 5 e 6, que vai dar origem a uma equação 7, e aí agora eu consigo calcular tanto a velocidade para o objeto 1 quanto para o objeto 2. Então, no próximo vídeo, eu farei a programação dessas duas equações para vocês verem o resultado que dá na movimentação de dois objetos quando levamos em consideração colisões. Até o próximo vídeo.